Fala pessoal, beleza? Galera, é o seguinte, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como que eu montei um programinha para executar um menu no display LCD. Então eu estou aqui com um display 16:2 e eu tenho dois botões para interagir com ele. Então o primeiro botão, o botão azul aqui, ao apertar, você observa que a setinha lá de cada texto ela vai mudando de posição. Então eu tenho ali o TX1, TX2, TX3, TX4. Então eu posiciono essa seta usando o botão azul e com o botão vermelho eu seleciono esse texto, né? Que seria aí o texto que você vai definir para o seu menu. Então eu aperto o vermelho e ele muda de tela, vai para uma tela 4. Se eu apertar o vermelho novamente, ele volta para a tela inicial. E eu vou selecionar uma outra opção, por exemplo, a opção TX3. Aperto o botão vermelho e ele vai para uma tela diferente, tela 3. Aperto ele novamente, ele retorna para a tela inicial. Então, vou mostrar como que eu fiz esse menu e vou pôr também na tela o diagrama de ligação, embora ele seja bem simples. Como vocês vão ver, eu liguei os botões azul e vermelho nos pinos 10 e 12, que são pinos digitais do Arduino. A primeira coisa que eu fiz nesse programa foi definir as bibliotecas para o uso do display. Então já fiz um vídeo explicando sobre isso, não vou entrar em detalhes aqui. Apenas configurei ele. Então logo abaixo eu tenho um hashtag define para o botão 1, que é o botão azul. E ele está definido para o pino 12. Na linha seguinte, eu defini uma variável do tipo byte, chamei ela de L_botão 1, coloquei o valor inicial igual a 1. Da mesma forma, fiz uma variável byte, chamada LA_botão 1, com o valor inicial 1. Essas variáveis são fundamentais para o controle do botão, para definir a sua mudança de estado. Também já fiz um vídeo ensinando a definir esse tipo de programa, então não vou entrar em detalhes para esse vídeo não ficar muito longo. Ou seja, eu peguei o programa que aciona o botão, que eu ensinei em outro vídeo, e estou apenas reutilizando ele dentro desse programa maior. Logo abaixo eu tenho uma repetição desses comandos, só que para o botão 2. Então tem um hashtag define para o botão 2, ligado ao pino 10, e duas variáveis do tipo byte, com o nome L_botão 2 e LA_botão 2, também ambas igual ao valor 1. Só para lembrar que L significa leitura, então é leitura do botão, e LA é a leitura anterior, para ele perceber que houve mudança de estado. Na sequência, eu tenho uma variável do tipo byte, chamada de tela, e começa com o valor 0. Essa variável tela vai justamente controlar o número de telas que eu tenho para apresentar no meu display. Então, em cada situação, a tela muda. Em cada situação, a variável tela também vai mudar para configurar novamente os caracteres no display. Na sequência, temos mais uma variável do tipo byte, dessa vez com o nome de seta. Aqui eu estou chamando de seta aquele sinalzinho de maior que aparece antes de cada texto. E conforme eu aperto o botão, ele vai mudando de posição. Com isso, eu tenho um indicador de qual item do menu eu quero selecionar. E a última variável é uma variável do tipo booleana, então eu coloquei bool. O nome dela é limpar. Começa com o valor igual a 1. Esse limpar a gente vai ver mais na frente, que é para limpar a posição da seta. Sempre que eu apertar o botão, apaga a seta anterior e escreve uma nova na posição subsequente. Com isso a gente chega no fim do void setup e inicia o void loop, onde vão acontecer todas as ações de leitura do botão e execução do menu. Eu achei mais simples de explicar se eu começar mostrando o que acontece nas ações feitas no display e depois a interação disso com os botões. Então inicialmente eu já defini uma função switch para a variável tela. Também já expliquei aqui no canal como usar o switch case. Com isso, para cada valor da variável tela, eu vou ter um comportamento diferente no meu display. No caso dela ser igual a 0, então eu vou definir a posição do cursor usando o comando lcd.setCursor
e vou colocar ele em 1,0. Ou seja, eu vou começar a escrever o meu texto no segundo caractere da linha superior. Na sequência, eu coloquei o lcd.print para escrever esse texto. Como aqui é um exemplo genérico, simplesmente abreviei texto1 para txt1. E por que eu começo no segundo caractere da linha superior? Porque o primeiro vai ficar um espaço vazio com a possibilidade de receber aquela seta, aquele sinalzinho de maior. Da mesma forma, eu coloquei abaixo um lcd.setCurso, desta vez com o indicador de 1,1, ou seja, o segundo caractere da linha inferior. Então, eu defini um lcd.print para o texto tx2. Em seguida, tenho mais um lcd.setCurso, desta vez para 8,0. Então, é o nono caractere da linha superior. Então, vem o comando lcd.print do txt3. Na sequência, repetindo já a mesma lógica, o lcd.setCurso para 8,1. Então, é o nono caractere, desta vez da linha inferior, que vai receber o texto tx4, graças ao lcd.print. No fim de cada case, a gente sempre coloca o break para interromper essa ação quando ela for feita. Então, vamos para o case com valor 1. Ou seja, se a tela tiver com o valor 1, a variável tela estiver igual a 1, então as ações vão ser diferentes. E quando que o valor de tela vai mudar? Ele vai mudar quando eu pressionar o botão 2, o botão vermelho, que significa que eu selecionei uma opção. Aí no final do programa eu vou mostrar as ações dos botões. Então, se eu selecionar e entrar na tela 1, o que vai acontecer? Eu vou ter aqui o comando lcd.setCurso para a posição 3,0, o quarto caractere da linha superior. E vou simplesmente escrever um texto genérico que eu escolhi aqui como tela 1, usando, é claro, o comando lcd.print. Para finalizar, um break e ponto e vírgula. Se for para a tela 2, vai ser similar à tela 1, com a diferença que eu mudei o texto de tela 1 para tela 2, porque aí você vai definir no seu programa quais são os melhores textos. A mesma coisa eu fiz se for a tela 3, na mesma posição vou escrever o texto tela 3, e também para a tela 4, caso a minha variável tela chegue no valor 4. Então aqui eu tenho uma chave que vai finalizar o comando do switch. Então, na sequência, eu defini um if. Esse if está se referindo à variável tela e verifica se ela está igual ao valor 0. Se isso for verdadeiro, ele vai executar uma série de funções. Tela igual a 0 significa que é aquela tela inicial onde aparece txt1, 2, 3, 4 e a seta para seleção. Bom, a primeira coisa, eu coloquei aqui um outro if, para verificar se a variável limpar está igual ao valor 1. Se ela estiver igual a 1, eu quero que limpe todos os espaços que antecedem aquele texto txt1, 2, 3, 4, onde vai ficar um espaço sempre em branco, aguardando para receber a posição da seta. Então eu tenho lá o comando lcd.setCurso, o primeiro para a posição 0,0, que é o primeiro caractere da linha superior, e eu vou imprimir nele apenas um texto em branco, um espaço aqui, com o comando lcd.print. A mesma coisa eu fiz para as outras posições, para a posição 7,0, 0,1 e 7,1, que é onde tem as possibilidades de estar a seta. Depois que ele limpar os 4 espaços, ele vem aqui na variável limpar e força ela a ir para o valor 0. Isso também implica que ele só vai executar essa sequência uma vez. Como vocês vão ver, quem altera depois essa variável limpar do valor 0 para 1 é sempre que eu aciono um botão. Bom, agora eu vou mostrar uma sequência de ifs que se refere à variável seta. Assim, para cada valor da seta, eu vou imprimir aquele texto de maior em uma posição diferente. Por exemplo,
quando seta estiver igual ao valor 1, então a posição vai ser aquela primeira do canto esquerdo. Eu vou ter o comando lcd.setCursor para as coordenadas 0,0. É o primeiro caractere da linha superior. Se a seta estiver com o valor 2, as coordenadas são 0,1, primeiro caractere da linha inferior, onde na sequência eu sempre imprimo um texto que é o sinalzinho de maior. Da mesma forma, se a seta for igual a 3, eu mudo aqui as coordenadas do setCursor para 7,0. E logo em seguida, imprimo o texto que é o sinal de maior. Da mesma forma, se a seta for igual a 4, as coordenadas vão ser 7,1, que é o oitavo caractere da linha inferior. E também vou colocar lá o texto da seta, que é o símbolo de maior. E por fim, definir mais um if, considerando a possibilidade de seta atingir o valor igual a 5. Então imagine que quando eu aciono o botão, a variável seta vai mudando de valor. Toda vez que eu aperto o botão azul, ela vai mudando para mudar a posição no display. Então ele vai seta 1, 2, 3, 4. Se eu apertar mais uma vez, ele chega no valor 5. Mas se isso acontecer, eu não tenho nenhuma ação para o valor 5. Então a única ação é esse if perceber que chegou no 5 e fazer a variável seta retornar para o valor 1. Porque são apenas 4 opções que eu tenho dentro desse menu. Então não faria sentido ele parar ou passar do valor 5. Aí a gente chega finalmente no acionamento dos botões. Então eu chamei aqui de botão 1 e do lado ainda coloquei uma anotação para botão azul. Então, usando a lógica para detectar mudança de estado em um push button, eu coloquei aqui a leitura do botão, é igual ao digital read do botão 1, e um if para verificar se ele mudou de estado. Então, se a leitura estiver em 0 e a leitura anterior estiver em 1, então significa que ele foi pressionado e solto. A consequência disso é ele pegar a variável seta e dar o comando mais, ou seja, faz um incremento dela. Soma uma unidade ao seu valor. Se ela estava em 0, vai para 1, se está em 1, vai para 2 e assim sucessivamente. Outra coisa que ele vai executar é mudar o valor da variável limpar exatamente para o valor 1. Como eu já mostrei um pouco acima, sempre que limpar estiver igual a 1, vai ser executado aquele bloco onde eu vou limpar todos os espaços onde poderia ficar a minha seta na tela inicial do menu. Aqui eu tenho um delay de 30 milissegundos, apenas para aquele efeito deboost. E após a chave que fecha esse if, eu igualo as leituras atual e anterior do botão para fechar aquela lógica de mudança de estado. De forma semelhante, eu tenho aqui as características para o acionamento do botão 2, que é o botão vermelho. Então, inicialmente eu tenho os mesmos comandos, apenas mudando o índice ali de botão 1 para botão 2. E aqui dentro do if, quando ele for acionado, a primeira ação é fazer um lcd.clear. Esse comando faz apagar tudo que está na tela, todos os caracteres que já foram digitados. Então, prepara a tela para receber novas informações. Aí eu tenho uma sequência de ifs. Primeiro if verifica se a tela é maior que 0. Bom, como eu já mostrei, tela igual a 0 significa a tela inicial, quando eu ainda não selecionei nenhum item do menu. Então aqui, tela maior que 0 significa que ele saiu da tela inicial. Se ele sair e o botão vermelho for pressionado, eu quero que ele faça o retorno para a tela inicial. Então, tela vai ser igual a 0. Abaixo eu tenho mais um if. Dessa vez ele verifica se a variável seta está igual ao valor 1. Se isso for verdadeiro, então quando eu apertei o botão vermelho, que é esse que estamos analisando, ele deve mudar a tela para tela igual a 1. E aí, conforme já vimos,
Ele vai sair da tela inicial e ir para a tela 1, onde escreve o texto tela 1. Seguindo a mesma lógica, tenho mais um if para verificar se a variável seta, desta vez, está igual ao valor 2. Então, se ela estiver no valor 2 e o botão foi pressionado, a tela vai para o valor 2. E o mesmo acontece se a seta estiver em 3, vai para a tela 3, se a seta estiver em 4, vai para a tela 4. Observe que sempre que esse botão for pressionado, o botão vermelho, também vai acontecer da seta retornar para o valor 0. Então eu vou verificar se a seta estava no valor 1, 2, 3 ou 4 no momento que eu pressionei o botão. Dependendo desse valor da seta, ele vai me mandar para uma tela diferente, pode ser tela 1, tela 2, tela 3 ou tela 4. E se eu já estiver em alguma tela dessas, da 1 até a 4, então o valor de tela vai ser maior que 0. Se ele for maior que 0, ele retorna para a tela inicial, tela 0. E sempre após executar essa sequência, manda a seta para o valor 0. Eu coloquei esse comando porque se a seta ficasse em um desses 4 valores aqui, seta 1, 2, 3 ou 4, pelos comandos anteriores do programa, a gente sabe que ele ia imprimir no display a seta em alguma posição. E nesse momento eu quero que ele mude para a tela subsequente sem colocar a seta em nenhum lugar. A não ser que eu estivesse criando um submenu, aí seria interessante a seta aparecer novamente. Bom, em seguida eu tenho um delay de 30 milissegundos para o efeito de Boolsing. E aqui eu vou igualar as leituras anterior e atual do botão 2 para finalizar a lógica dele de detecção de mudança de estado. Logo em seguida eu coloquei um if. Esse if ele verifica 2 condições. Se a seta está com o valor 0 e se a tela está com o valor 0. Se essas 2 condições forem verdadeiras, significa o seguinte: o botão vermelho foi pressionado e por isso a seta está em 0. E tela 0 também significa que eu estou voltando para a minha tela inicial. Então, se eu voltei para a tela inicial, eu quero posicionar ela em algum lugar. Vou posicionar como seta igual a 1. Por fim, eu tenho aqui um delay de 10 milissegundos, porque esse programa ele basicamente não tem delay, ele só tem delay ali no acionamento dos botões. Então, para o display não ficar atualizando as informações muito rápido, coloquei um pequeno delay de 10 milissegundos. E aqui as chaves que fecham o void loop, encerrando esse programa. Agora eu vou carregar esse programa e vamos observar novamente o seu funcionamento. Então aqui podemos observar o que acontece no programa com relação às variáveis quando eu aciono os botões. Observamos que a minha setinha está aqui no TX1 e quando eu acionar o botão 1, que é o azul, ela muda para a posição de baixo. Ela vai para o TX2 porque a variável seta sofreu um incremento e foi para o valor 2. Observe também que foi apagado o caractere que era a setinha do TXT1. Isso aconteceu porque quando eu acionei o botão, aquela variável limpar, ela foi de 0 para 1. Então ele limpou os 4 espaços, depois com a seta igual a 2, mudou para TXT2. Agora eu vou acionar novamente, ele vai para TXT3, porque a variável seta foi para 3, e o limpar tinha ido para 0 e feito a limpeza de todos os caracteres que antecedem o TXT. Da mesma forma, posso ir para o TXT4. Quando eu apertar o botão vermelho, se a minha variável seta está no valor 4, ao apertar o botão, eu mudo de tela 0 para tela 4. Se eu apertar novamente, eu retorno para a tela inicial, tela 0. Bom, com esse vídeo espero ter te ajudado. Se eu te ajudei, você pode me ajudar também dando um like. Se ficou com alguma dúvida, deixe nos comentários. E é isso aí, a gente se encontra no próximo vídeo.